Casares banca Zubeldia, mas reconhece São Paulo, péssimo, contra o Vasco. Presidente do São Paulo e atual chefe de delegação da seleção brasileira na Copa América, Júlio Casares reconheceu que o tricolor teve uma péssima atuação na derrota por 4-1 para o Vasco. Em entrevista exclusiva ao UOL, o mandatário afirmou que, apesar do resultado, o técnico Luiz Zubeldia segue com total apoio no clube. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei assistindo ao jogo contra o Cuiabá. Já foi uma derrota. Agora essa derrota ruim contra o Vasco pelo placar e pela postura. Todos nós esperamos reverter isso. Não foi bom, foi péssimo. Devemos dar uma resposta já contra o Criciúma. O que eu vejo de notícia é que vai ter uma reunião específica não. As reuniões, mesmo à distância eu continuo fazendo com o departamento de futebol, acontecem pós-jogo na vitória ou na derrota. Não no dia do jogo porque não é bom falar. Avaliamos com a comissão técnica. Fizemos isso. Zubeldia tem total apoio, tem que trabalhar acreditando nas convicções. Não é fácil aceitar uma derrota dessa, mas estamos trabalhando. Vamos ter outras conversas até o dia do jogo. Jogadores incomodados. Muita gente pode falar, mas o presidente está lá nesse momento. Esse momento foi duro de 2 derrotas, mas o São Paulo vinha bem. Temos que acreditar nos profissionais e nos atletas que estão incomodados. É um grupo muito bom e vamos reverter. O São Paulo estava vindo bem até contra o Corinthians. Claro que essa derrota contra o Vasco não estava nos planos de ninguém e tenho certeza que vamos dar uma resposta altiva e importante. As conversas são permanentes, não vamos reunião específica não. Vemos coisas nas redes sociais que nos surpreendem. O trabalho continua e esperamos uma resposta já na quinta contra o Criciúma. Torcida também por James? Vamos torcer apenas pelo Brasil. James tem mercado. Claro que vai performar bem porque é um grande jogador. Mas que atue contra o Brasil de forma tranquila e nos outros jogos que atue como tem atuado pela seleção colombiana. Ele é jogador do São Paulo. Se lá na frente ele continuar no São Paulo, tudo bem. Se não for continuar desde que tenhamos uma proposta boa para as duas partes, não vamos dificultar uma saída. O jogador tem que querer jogar no São Paulo. Estamos vendo episódios de jogadores que querem pensar na vida deles, o que é democrático, faz parte da livre iniciativa, mas vestir a camisa do São Paulo tem que querer. Se não quer, que seja feliz em outra instituição. Pode ser o caso do James. Se não estiver focado e feliz no São Paulo, que seja feliz onde for. No São Paulo já aprendemos que ninguém é maior que a instituição e tem que estar feliz lá dentro. Ele é um jogador do São Paulo, veio para a Copa América e não falamos mais. Depois da Copa América tudo será discutido. A porta está aberta, mas tem que querer. Se não quiser o São Paulo, ele que procure seu espaço em outro lugar. Assim como foi bem recebido no São Paulo, certamente será em outro centro. Jandrei é o reserva imediato. Tem o Yang que é outra opção e é uma decisão técnica. Quando contratamos o Rafael, muita gente dizia que estávamos trazendo um goleiro reserva que era mais do mesmo. É a narrativa do resultado. Jandrei já pegou pênalti em final contra o Palmeiras. Temos que ter calma. Goleiro é uma posição que quando não está jogando sente mais. Técnico tem nossa confiança e ele que escala. Claro que se tiver condição de reforço em qualquer posição, estamos atentos, mas não vamos sair atrás em cima de resultado ou de falha. Se o São Paulo tem hoje o chefe de delegação, tem o Dorival, tem o Lucas Silvestre, tem o Pedro, preparador, tem o Pedrinho, auxiliar, 2 analistas. O João e o Guilherme, temos o Marquinhos que era treinador de goleiros até pouco tempo. É porque a estrutura do São Paulo é exemplo fora de campo. Nesse momento, convocados que somos, temos que ajudar a seleção, temos histórias de grandes São Paulinos que ajudaram a seleção. Estou aqui para ser mais um. Torcedor tem que entender que uma instituição não pode ficar dependente de um mandatário. Hoje temos o Harry Macis, que é o vice que está em exercício, a diretoria do futebol e todas as diretorias que devem trabalhar de maneira profissional. O dirigente, e você me conhece, eu não estou aqui passeando. Divido meu trabalho acompanhando a seleção, os treinos, as reuniões com a Comebol junto com o Dorival, o Rodrigo Caetano e o presidente Edinaldo. E não abro mão, até porque aqui é mais cedo, de nos horários alternativos fazer reuniões. Amanhã 7 horas da manhã estou fazendo reunião. Quando vim para cá já sabia que poderiam criticar se tivesse um tropeço, mas estou aqui com convicção. Macis que é o presidente em exercício, a diretoria de futebol e todas as outras trabalham e tem que ter autonomia. Hoje fazendo reuniões remotas você supre essa distância. São Paulo trabalha nas frentes, Wellington e Alexandro. Wellington é formado na base do São Paulo,
É uma negociação difícil porque o que é pedido está além do que nós podemos e já estamos valorizando muito. Mas acreditamos muito. Wellington tem a confiança do técnico. As portas estão abertas para ele e seu agente para conversas e melhoras. O São Paulo já melhorou proposta. Mas é claro que o São Paulo não pode esperar já que ele tem contrato até dezembro. São Paulo precisa procurar alternativas e está no mercado. Se é o Alex Sandro, não sabemos porque ele quer continuar na Europa mais um tempo. Não ficando na Europa, o São Paulo será o primeiro clube que ele vai ouvir. Já conversamos com ele, assim como com o Thiago Mendes que quer vir, a família também e nós queremos. Tem negociação. No São Paulo a negociação é demorada porque não podemos rasgar dinheiro e temos que pensar no melhor para a instituição. São Paulo é atento nisso e assim trouxemos Caleri, renovamos com o Arboleda, trouxemos o Lucas. Vamos torcer apenas pelo Brasil. James tem mercado. Claro que vai performar bem porque é um grande jogador, mas que atue contra o Brasil de forma tranquila e nos outros jogos que atue como tem atuado pela seleção colombiana. Ele é jogador do São Paulo. Se lá na frente ele continuar no São Paulo, tudo bem. Se não for continuar desde que tenhamos uma proposta boa para as duas partes, não vamos dificultar uma saída. O jogador tem que querer jogar no São Paulo. Estamos vendo episódios de jogadores que querem pensar na vida deles, o que é democrático, faz parte da livre iniciativa, mas vestir a camisa do São Paulo tem que querer. Se não quer, que seja feliz em outra instituição. Pode ser o caso do James. Se não estiver focado e feliz no São Paulo, que seja feliz onde for. No São Paulo já aprendemos que ninguém é maior que a instituição e tem que estar feliz lá dentro. Ele é um jogador do São Paulo, veio para a Copa América e não falamos mais. Depois da Copa América tudo será discutido. A porta está aberta, mas tem que querer. Se não quiser o São Paulo, ele que procure seu espaço em outro lugar. Assim como foi bem recebido no São Paulo, certamente será em outro centro. Dança das cadeiras, Brasileirão já tem 7 saídas de técnicos desde início. Siga o All Sport no. Com as mudanças desta segunda 24, 7 técnicos foram desligados de times da Série A desde o início do Brasileirão, em abril. O que aconteceu? Cuca pediu para sair após o empate com o Corinthians, e a diretoria do Atlético PR aceitou. Ele se despede do Furacão após 3 meses e 22 jogos disputados com 14 vitórias. Já Fernando Diniz foi demitido pelo Fluminense depois de mais uma tropeço. Campeão da Libertadores de 2023, o treinador não resistiu à sequência ruim da equipe. Outros 5 técnicos também deixaram o comando de times antes da 11ª rodada do campeonato. São eles, Jair Ventura, Atlético Goianiense, Thiago Carpini, São Paulo, Ramon Dias, Vasco, Álvaro Pacheco, Vasco e Léo Condé, Vitória. Classificação e jogos. Brasileirão. O Vasco puxa a lista de clubes com mais trocas com 2, Atlético Goianiense, São Paulo e Vitória mudaram uma vez cada um. O levantamento não leva em consideração alterações de técnicos interinos. Cruzeiro e Botafogo anunciaram seus atuais treinadores pouco antes do início da competição, enquanto o Cuiabá contratou seu comandante com o torneio já rolando. O Palmeiras é quem tem o trabalho mais longevo na Série A. O português Abel Ferreira comanda o Alviverde Paulista desde novembro de 2020. Técnicos que deixaram times na Série A em 2024. Cuca, Atlético PR. Fernando Diniz, Fluminense. Jair Ventura, Atlético Goianiense. Thiago Carpini, São Paulo. Ramon Dias, Vasco. Álvaro Pacheco, Vasco. Léo Condé, Vitória. Como está o quadro de treinadores do Brasileirão? Atlético, Juca Antonello, interino. Atlético Goianiense, Anderson Gomes, interino. Atlético Mineiro, Gabriel Milito. Bahia, Rogério Ceni. Botafogo, Arthur Jorge. Corinthians, Antônio Oliveira. Criciúma, Cláudio Tencati. Cruzeiro, Fernando Seabra. Cuiabá, Petit. Flamengo, Tite. Fluminense, Marcão, interino. Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Grêmio, Renato Gaúcho. Inter, Eduardo Coudet. Juventude, Roger Machado. Palmeiras, Abel Ferreira. Bragantino, Pedro Caixinha. São Paulo, Luiz Zubeldia. Vasco, Rafael Paiva, interino. Vitória, Thiago Carpini. Atlético, Cuca. Atlético Goianiense, Jair Ventura. Atlético Mineiro, Gabriel Milito. Bahia, Rogério Ceni. Botafogo, Arthur Jorge. Corinthians, Antônio Oliveira. Criciúma, Cláudio Tencati. Cruzeiro, Fernando Seabra. Cuiabá, Luiz Fernando Yubel, interino. Flamengo, Tite. Fluminense, Fernando Diniz.
Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Grêmio, Renato Gaúcho. Inter, Eduardo Coudet. Juventude, Roger Machado. Palmeiras, Abel Ferreira. Bragantino, Pedro Caixinha. São Paulo, Thiago Carpini. Vasco, Ramon Dias. Vitória, Léo Condé. Arnaldo, São Paulo tem de olhar mais para baixo que para cima no Brasileiro. No posse de bola, o comentarista Arnaldo Ribeiro analisou que o São Paulo precisa começar a se preocupar com a parte de baixo da tabela do Brasileirão. Segundo ele, o tricolor teve uma atuação desastrosa na derrota para o Vasco e tem que ligar o sinal de alerta. São Paulo foi um desastre contra o Vasco. O São Paulo ficou desgovernado nesse período em termos diretivos e a comissão técnica que perdeu a mão nessa semana num critérios de revezamento de jogadores. O time se tinha ido mal contra o Cuiabá, foi um desastre no sábado contra o Vasco, um desastre. Foi uma das derrotas mais vexatórias dos últimos tempos do São Paulo, tamanha atuação patética em São Januário diante do Vasco, que estava todo combalido, e o São Paulo ajudou o Vasco a retomar a esperança de permanecer na primeira divisão. O Vasco esmigalhou o São Paulo sem dificuldade alguma em São Januário. São Paulo tem de olhar mais para baixo que para cima, agora o São Paulo passa a ter de olhar mais para baixo do que para cima. Se você pegar os jogos atrasados não só do Inter, se a turma for fazendo ponto aqui e ponto ali, o São Paulo rapidinho cai para a segunda parte da tabela. Aí tem uma situação pro Zubeldia a resolver, sem o presidente que está fora e chefiando a delegação da seleção brasileira na Copa América, aquele encanto inicial está sendo colocado à prova, justamente no momento de sequência de jogos do Brasileirão. São Paulo, sustentar resultados vira desafio após tropeços recentes no Brasileirão. O São Paulo teve um desempenho frustrante na sequência de 4 jogos nos últimos 10 dias pelo Campeonato Brasileiro. Após somar 2 pontos de 12 possíveis, o tricolor terá de tirar muitos aprendizados das partidas recentes e um deles certamente é o de saber sustentar resultados. Contra o Corinthians e contra o Vasco da Gama, por exemplo, o São Paulo abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo, mas não conseguiu se manter à frente por muito tempo, relaxando com a vantagem e sendo castigado posteriormente com o empate ou com a virada dos adversários. Após 12 jogos de invencibilidade sob o comando de Luiz Zubeldia, o São Paulo agora amarga uma sequência de 4 partidas sem vitória. Porém, mais que os resultados, o que tem preocupado a torcida tricolor é a postura dos jogadores dentro de campo, sobretudo quando estão em vantagem no marcador. A mentalidade coletiva do São Paulo tem sido questionada por boa parte da torcida após essa sequência, já que o que tem sido visto dentro de campo é um time que, após sair na frente, abre mão de seguir atacando o rival, se limitando a passes para os lados ou para trás. No último sábado, tal postura não foi perdoada pelo Vasco da Gama. Os erros cometidos nos últimos compromissos, incluindo a derrota para o Cuiabá, em pleno Morumbis, não podem ser repetidos no prosseguimento da temporada, em que o São Paulo terá de disputar as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. No mata-mata não há margem para novas falhas. Fica de consolo o fato de os descuidos da equipe comandada por Luiz Zubeldia terem acontecido em um momento da temporada que não compromete a continuidade do time nas competições. Resta saber se o elenco mostrará que aprendeu a lição. Talisca tem lesão grave, passará por cirurgia e não deve mais jogar pelo Al-Nassr na temporada. Em comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, o meia-atacante Anderson Talisca informou que teve lesão muscular grave e precisará ser operado. O tempo de recuperação está estimado em 3 a 4 meses, o que significa que ele não deve mais atuar na atual temporada. De acordo com seu staff, Talisca teve uma desinserção do músculo reto gemoral. O atleta, inclusive, já está a caminho da Itália, onde realizará a operação para tratar a contusão. Estou enfrentando este desafio com a mesma determinação que levo para o campo. A lesão faz parte do esporte, e agora meu foco está totalmente na reabilitação, que começa na Itália, explicou Anderson. Agradeço aos fãs pelo apoio constante e ao clube por todo o suporte neste momento. Prometo voltar mais forte na próxima temporada e contribuir ainda mais para o sucesso do Al-Nassr, complementou. Na atual temporada, o astro soma 26 gols e 6 assistências em 31 partidas pelo Al-Nassr, somando todas as competições. As negociações na janela atual suspenderam no momento com qualquer time, inclusive o São Paulo mesmo com as negociações avançadas. O brasileiro está em sua 3ª temporada pela equipe da Arábia Saudita, após passagens por Benfica, Besiktas e Guangzhou FC.